Imagine que você está trabalhando e uma facção te sequestra e acaba com sua vida de forma violenta. E mais tarde, um artista cultua a pessoa que fez isso com você e ainda tatua no corpo. Esse caso em específico ocorreu no dia 2 de junho de 2002, na favela da Grota, no Rio de Janeiro. Um jornalista foi torturado e desmembrado enquanto fazia uma investigação sobre um baile funk com conteúdos criminosos. E o homem que fez isso é o tio do Oruan, que está tatuado em seu corpo. Quem defende o Oruan deveria conhecer esse caso, né? A gente vai analisar aqui a dúvida que esse caso trouxe, o que levaria alguém a torturar, reduzir em pedaços e até queimar o corpo de alguém de uma forma tão fria, né? Como eu digo, somente veja esse vídeo se quiser aprender sobre comportamento desviante e o lado sombrio da mente humana. E aí galera, tudo bacana com vocês? Eu sou o Psiconauta, eu sou psicólogo, pós-graduado na área jurídica e pós-graduando em perícia criminal e medicina legal, ou seja, eu junto tretas e psicologia. Né? Se às vezes você aí se pergunta como pode pessoas cometer um ato tão sombrio, cruel, nebuloso, assustador, eu te ajudo a entender aqui, né? Lembrando que essa é uma análise de traços psicológicos e criminais com base nas informações disponíveis nos portais de notícia, né? Aqui nesse canal. Não só entraremos no caso criminal, como também na mente do criminoso e em demais casos absurdos do dia a dia, né? Então, se inscreva se quiser compreender de forma técnica os fenômenos criminais, além de outros comportamentos desviantes, e vamos para o vídeo. Vamos conhecer a vítima desse crime macabro. Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, conhecido como Tim Lopes, nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 18 de novembro de 1950. Quando tinha 8 anos, seus pais se mudaram com a família para o Rio de Janeiro, onde viviam em circunstâncias humildes na favela da Mangueira, numa casa de 3 cômodos. Mais tarde, se tornou um jornalista, repórter investigativo e produtor brasileiro. Trabalhou na TV Globo de 1996 até o ano do seu assassinato, em 2002, e foi casado com a estilista Alessandra Wagner por 10 anos. Tinha um filho, Bruno, nascido do primeiro casamento. O caso do assassinato de Tim Lopes foi listado pelo portal Brasil Online ao lado de 22 crimes que chocaram o Brasil. Ele cursou jornalismo na Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. Seu primeiro trabalho foi na revista Domingo Ilustrada, do jornalista Samuel Weiner, como contínuo. Quando começou a fazer reportagens na rua, passou a ser chamado de Tim Lopes. Segundo amigos, o nome artístico teria sido dado pelo próprio Samuel, devido à semelhança do jornalista com o cantor Tim Maia. Uma de suas primeiras reportagens foi publicada na década de 1970, no jornal alternativo O Repórter. A matéria relatava as precárias condições de trabalho dos operários na construção do metrô do Rio. E para produzi-la, Tim Lopes trabalhou como peão na própria obra. E na TV Globo participou de uma série de reportagens do programa Fantástico que promoviam o encontro de familiares de vítimas com assassinos presos. Internou-se por 2 meses em uma clínica para dependentes químicos para uma reportagem sobre esse assunto. Em 2001, Lopes foi um dos ganhadores do prêmio ESSO. Era considerado pelos colegas de profissão como um dos mais corajosos e audaciosos repórteres investigativos em atividade. Esse é o Tim Lopes, né? Uma bela história, né? Só que com um fim trágico. A gente vai agora conhecer o comportamento pré-crime. O que Tim Lopes fez antes do momento da sua morte, né? Qual foi o comportamento ali pré-mortem? É uma sequência, né? Não é um comportamento único. Teve toda uma sequência de comportamento. Dias antes da noite do desaparecimento, o Lopes confidenciou aos colegas, inclusive, que estava se sentindo cansado e que iria dar um tempo da agitação, da violência da cidade e encontrar um retiro rural em algum lugar onde pudesse se recuperar. Ele brincava que quanto mais longe e mais perto da selva, melhor, algo assim, né? Parece que ele estava sentindo o que viria com base nessas reportagens que ele fazia. Mas em dado momento, Lopes ouviu dizer que uma gangue de traficantes de drogas que controlava a Vila Cruzeiro estava dando um baile funk naquela noite, no dia 2 de junho de 2002. E Lopes foi avisado pelos moradores locais da área que os traficantes estavam promovendo a venda
libidinosa de menores de idade no baile da Vila Cruzeiro. Então tinha venda de drogas e venda de serviços libidinosos de menores de idade. Vou falar devagar essas coisas pro YouTube não entender como algo que ele dê advertência aqui no meu vídeo. E aí os moradores disseram a Lopes que as meninas da comunidade local que não participaram do baile funk eram alvo de represálias. E como os residentes não podiam ir até a polícia para obter essa reparação, né, eles procuraram a ajuda do Tim Lopes, que era o repórter em alta na época justamente por essas matérias de expor essa realidade mais difícil. E Tim Lopes foi chamado porque não havia ninguém para ouvir os seus problemas, né? A comunidade contou muitas vezes à polícia e nada foi feito. E aí, depois de sair do escritório, naquela tarde, nos estúdios de televisão da Rede Globo, né, onde ele teria ali deixado o celular e a carteira e a camisa social, o Lopes foi ao Shopping Penha, onde montou uma câmera escondida. Ele estava usando uma microcâmera escondida dentro de um pequeno pacote em sua cintura, como se fosse uma pochete. E na tarde de 2 de junho de 2002, o Lopes decidiu filmar em uma boca de fumo ao longo da Rua 8, na favela da Vila Cruzeiro. E o objetivo de Lopes era obter imagens de drogas e armas, como ele fez em 2001 na favela da Grota, no complexo do Alemão, né? Favela da Grota, não sei como fala. Então, dentro da Vila Cruzeiro, o Lopes foi em um bar, comprou uma cerveja, depois atravessou a rua e ficou na calçada enquanto filmava traficantes armados passando de moto. Até que Lopes foi abordado por 2 membros da facção criminosa que controlava a Vila Cruzeiro e a maior parte do complexo do Alemão. E como é comum no submundo do crime, né, os traficantes eram conhecidos por seus apelidos, que eram o André, Capeta e o Boizinho. Os traficantes ficaram desconfiados, né, quando alguém notou uma pequena luz vinda da mochila na cintura de Lopes, no pacote ali, na pochete, que era onde sua câmera estava escondida, e relatou isso a um dos traficantes, né? E ao ser confrontado, Lopes afirmou que era jornalista da Rede Globo. Então eles pediram as credenciais de jornalista, mas o Lopes não carregava quando trabalhava disfarçado. Em seguida, Lopes foi espancado ali mesmo. E usando um rádio Nextel, os traficantes chamaram o chefe do narcotráfico local ali, que era Elias Pereira da Silva, conhecido por seu apelido Elias Maluco, né, na sede da facção da favela da Grota. Eles chamaram e aguardaram por instruções. E eles foram instruídos a esperar por um carro que os levasse para transportar o Lopes da Vila Cruzeiro até as colinas ali do topo da grota, no complexo do Alemão, onde Elias Maluco estava esperando pelo que ele viu como o troféu capturado. Sabendo disso tudo, a gente tem aqui o tipo de vítima, segundo Benjamin Mendelsohn, da criminologia, que o jornalista Tim Lopes, ele pode ser classificado dentro dessa tipologia como uma vítima inocente, né? Ele foi sequestrado e tudo mais, que eu vou falar já já, né? Enquanto ele exercia sua profissão de repórter investigativo sem qualquer participação ou provocação no crime. Esse ato de sequestro e depois, posteriormente, o assassinato foi premeditado por traficantes que não queriam exposição de suas vidas e suas atividades criminosas ali. E no contexto da vitimologia, ele também pode ser analisado como uma vítima de alto risco ocupacional, porque o trabalho jornalístico do Tim Lopes o expunha a situações de perigo, né? Principalmente investigando tráfico de drogas, exploração libidinosa em favelas dominadas por criminosos, mas essa exposição ao risco não o torna responsável pelo crime sofrido. Isso aqui, como eu sempre falo aqui como observação, estudo sobre a vítima não busca culpabilizá-la pelo ocorrido, nem justificar o crime, né? Mas entender qual foi o papel dela naquele contexto criminal, e isso ajuda na investigação e a prevenir crimes futuros. E aí a gente entra no modus operandi, como tudo foi cometido. O instrumento utilizado foi desde arma de fogo até cordas, fogo e uma katana, uma espada. Ou seja, não era só um ato para eliminar o Tim. Não era um ato ali para simplesmente apagar arquivos, ameaças. Tiveram várias etapas e vários instrumentos, ou seja, haveria um processo muito doloroso a partir daquilo. E como foi o método, né? Eu vou falar devagar, como novamente eu expliquei, eu vou mudar algumas palavras porque é um caso muito pesado
esse caso do tio Doruan, e eu vou falar de uma forma, tentar falar de uma forma leve e mais pausada para o YouTube não me dar advertência, porque ele dá advertência se você é muito gráfico na sua explicação. Antes de colocar o Tim no porta-malas, quando o carro chegou, né, um Fiat Palio roubado, os traficantes dispararam nos pés do Tim para que ele não tentasse fugir, né? E amarraram as mãos dele nas costas, para trás. Ao chegar lá na favela da Grota, que era a sede da facção criminosa que controlava o complexo do Alemão, Tim Lopes foi recebido por Elias Maluco. Depois que tiraram o Lopes da mala do carro, ele foi reconhecido por um dos traficantes, o Cláudio Orlando do Nascimento, conhecido pelo apelido de Ratinho. O Tim Lopes havia filmado o Ratinho na Rua da Grota no ano anterior, em 2001, enquanto o Ratinho estava limpando um fuzil automático. E essa matéria foi ao ar como parte do relatório Feirão das Drogas, na qual o Tim foi muito parabenizado por essa matéria. E os traficantes amarraram o Lopes a uma árvore, né? O Ratinho estava convencido de que de que era mesmo o Tim Lopes que fez o relato na televisão em 2001 e que teria resultado na prisão dele e na interferência dos lucros das drogas da gangue dele. Então ele estava insistindo que o Tim Lopes tinha que morrer. E aparentemente Lopes implorou por sua vida, mas lhe disseram que não teria jeito. Um dos traficantes que estava presente, o Frei, disse mais tarde aos detetives que havia mais de 20 pessoas ali naquele local vendo aquela situação. O troféu, que era o Tim Lopes, né, já que era a pessoa que denunciava e expunha toda aquela atividade criminosa deles, né? Então, a partir disso, eles começaram um ritual macabro de violência. Bom, eles queimaram os olhos do Tim Lopes com brasas de cigarro. E Elias Maluco, usando uma espada samurai, ele deu um golpe, um único golpe, que cortou, tentando falar de uma forma leve, né? Cortou do tórax até o umbigo, num único golpe. E com o Tim Lopes ainda vivo, Elias separou, digamos assim, né, os braços, as pernas do corpo com essa mesma katana. E em seguida jogaram Tim e suas partes, né, em uma pilha de pneus e atearam fogo, né, esse processo que é conhecido como micro-ondas no mundo do crime. Quando falam vai levar para o micro-ondas, é esse processo de queimar junto com os pneus. Tendo uma visão psicológica disso tudo, até agora do modus operandi, a gente percebe que essa tortura e a queima do corpo indica uma tentativa de silenciar e intimidar não só a vítima, mas também outros que viessem a desafiar a autoridade dos traficantes, né? Que fossem uma ameaça, né? É um processo comum dentro de organizações criminosas. Eles são muito bem organizados em praticar atos violentos e retalhar ameaças, ou seja, é tudo muito pesado, mas para eles isso é muito comum e até um procedimento padrão de quem for uma ameaça para o território e para a organização a qual pertence. E nisso tudo que foi descrito aí, se você gosta de saber de legislação, né, a gente vê o homicídio qualificado, o artigo 121 do Código Penal, que acontece quando alguém tira a vida de outra pessoa de uma forma mais cruel ou por motivos sem sentido, considerados sem sentidos pela justiça, além de emprego de tortura, né, como foi nesse caso. Por exemplo, você tirar a vida de alguém só porque a pessoa te irritou ou de forma que a vítima não tivesse chance de se defender, né, quando o crime não só é tirar a vida, mas tem toda uma elaboração por trás do crime. A pena para quem comete esse tipo de homicídio vai de 12 a 30 anos de prisão. A gente também vê o sequestro e o cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, né, que acontece quando alguém é preso contra a sua vontade, né? Isso é, quando alguém te mantém em cativeiro ou impede que você saia de um lugar. A pena para quem comete esse tipo de crime é de 1 a 3 anos de prisão, mas pode ser maior dependendo das circunstâncias, como se a vítima for mais vulnerável, como idoso, criança, né, chegando a pena a ser de 2 a 5 anos. E o processo de queima é o de ocultação
de cadáver, artigo 211, né? Esse crime acontece quando alguém tenta esconder um corpo ou impedir que ele seja encontrado, e quem comete esse crime pode ser preso de 1 a 3 anos. Lembrando que a análise do modus operandi, como eu sempre falo aqui, é justamente para entender como o ato se consumou, né? E o que isso revela sobre o agressor e a dinâmica dos fatos. Essas análises ajudam em investigações futuras e em estudos sobre o comportamento humano. Mas agora a gente pode conhecer um pouco mais do tio do Oruan, focar aqui no perfil criminal. Quem era Elias Maluco, de fato? Elias Pereira da Silva, mais conhecido como Elias Maluco, nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de maio de 1966. Ele cresceu em uma comunidade carente e envolveu-se com o tráfico de drogas desde jovem, ascendendo na hierarquia criminosa até se tornar um dos líderes do tráfico no Complexo do Alemão. Elias foi um criminoso brasileiro considerado um dos maiores traficantes de drogas do Rio de Janeiro. Ele era integrante da facção criminosa Comando Vermelho e comandava o tráfico de drogas em 30 favelas das imediações do Complexo do Alemão e da Penha, sendo acusado pela morte de mais de 60 pessoas. Elias Maluco também foi considerado um dos responsáveis pelas ondas de violência que abalaram o Rio de Janeiro em dezembro de 2006 e novembro de 2010, mesmo preso, até porque ele foi preso em 19 de setembro de 2002, após uma caçada humana de 3 meses devido às consequências do assassinato do jornalista Tim Lopes. A história da sua prisão é um tanto curiosa, digamos assim. Para capturá-lo foi realizada a Operação Sufoco, que contava com 250 agentes por turno que faziam um cerco no conjunto de favelas para localizar o criminoso. Um grampo telefônico usado na ação foi importante para identificar a área em que Elias estava escondido. Uma das pistas de seu paradeiro surgiu quando reclamou de um policial que imitava o seu Creyson, um personagem do Cacete Planeta da TV Globo. E por esse sinal telefônico, a polícia sabia que Elias estava no Complexo do Alemão, mas a amplitude da área era muito grande. No entanto, através de escutas, a operação tentava pistas para se aproximar do alvo. Quem acompanhava o grampo era a inspetora Marina Magesse, ou Magesse, primeira mulher a chefiar a Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil, que morreu em 2017. Ela relatou aos superiores uma situação curiosa que ajudou os agentes a ficarem próximos ao criminoso. Em certa ocasião, ela informou a Zaqueu Teixeira, o então chefe de polícia civil, que havia identificado uma reclamação do traficante. Elias Maluco se queixava de ouvir um policial imitando um personagem, seu Creyson, que era interpretado pelo comediante Cláudio Manuel no humorístico Cacete Planeta da época. E o chefe de polícia da época conta que no segundo dia de operação, a Marina contou essa situação de um dos policiais da equipe dela imitando o seu Creyson, por onde eles estavam e que caiu no grampo do Elias Maluco essa imitação. A fala foi algo como: irmão, os caras estão em cima de mim, tem um policial que parece o seu Creyson que está perturbando no beco e quase me achou. Então o policial detalha ter ordenado a equipe a não se deslocar, já que eles estavam próximos do alvo a partir daquela fala. E foi assim que Elias foi localizado. E no fim da tarde do dia 22 de setembro de 2020, o Departamento Penitenciário do Paraná informou à imprensa que Elias Maluco foi encontrado morto numa cela da Penitenciária Federal de Catanduvas. De acordo com o órgão, o corpo do traficante aparentava sinais de enforcamento. Esse é Elias Maluco, para quem não conhecia, para além do crime do Tim Lopes, né? E aí a gente tem alguns traços de personalidade observados ao longo da sua vida, até mesmo no crime, né? Antes do crime, a gente vê, por exemplo, que ele era um dos chefes do crime organizado. Então, a partir daí, a gente já sabe que, para esse tipo de pessoa, a violência é comum nesse meio, né? Não é algo surpreendente que aconteça nesse meio, e que vive na cultura da criminalidade, ou seja, cometer crimes é comum e tirar a vida de pessoas também é comum. Já durante o crime do Tim Lopes, a gente vê o traço mais marcante do Elias Maluco, tanto que é por isso que ele é considerado maluco, que é a tortura e violência. Ele ganhou esse apelido de maluco pela agressividade que ele tinha ao cometer os seus crimes, né? Só que nesse crime do Tim Lopes, por exemplo, a gente vê traços claros de sadismo, que seria um prazer em infligir dor no outro de forma extrema, né? Parece que ele tinha prazer em cometer crimes daquela forma, porque não bastava só eliminar a ameaça, né? Tinha que ter uma crueldade envolvida, o sofrimento do outro envolvido. E também essa tortura indica frieza, né? Que é desmembrar. Quando você desmembra uma pessoa viva,
como algo trivial, comum no dia a dia, você precisa ser muito frio para tratar aquilo como normal, né? E após o crime, a gente sabe que ele naturalmente se manteve na criminalidade, né? Ou seja, sem remorso pelo que havia feito, até porque não era a primeira vez que ele fazia aquilo, e com conformidade viver nesse meio, né? Não parece alguém que queria sair do mundo do crime, tentar outras opções. Parece que esse era Elias Maluco e pronto. Se a gente pensar numa hipótese de transtorno de personalidade para esse tipo de pessoa que era o Elias Maluco, eu te falo sobre a psicopatia dissocial, né? Segundo Robert Hare, que é o psicólogo e um dos principais estudiosos da psicopatia, a psicopatia dissocial pode ser entendida dentro do transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial, como vocês devem conhecer, né, que é descrito no DSM, é caracterizado por um padrão de comportamentos irresponsáveis, impulsos, muitas vezes agressivos, falta de empatia, ausência de remorso e violação frequente dos direitos dos outros. Isso é o antissocial em sua forma no DSM, que se assemelha muito a um criminoso comum. A diferença do psicopata dissocial para outros tipos de psicopatia é que dentro das organizações criminosas, esses indivíduos eles conseguem expressar lealdade, remorso, até mesmo compaixão. Ou seja, eles funcionam como pessoas normais dentro desse grupo de criminalidade, mas eles se tornam inimigos da sociedade, sendo psicopatas perigosos, né, para as pessoas e para a sociedade de forma geral, diferente de outros tipos de psicopatia, né, que afetam a hoje de forma geral, sem remorso, sem empatia, independente do grupo na qual esteja inserido. Psicopata para a sociedade, mas dentro das organizações criminosas são pessoas que funcionam normalmente. Um exemplo disso você pode imaginar um rapaz que ele é super leal e confiável dentro da facção, né? Ele sempre ajuda os colegas, ele é visto como alguém de confiança dentro da organização criminosa. Porém, fora desse grupo de organização criminosa, ele é um psicopata dissocial. Ele participa de crimes como tráfico, até tirar vida de pessoas, sem se importar com quem está sendo prejudicado. Então ele age dessa forma fria e calculista como psicopata, mas sempre focado em proteger a facção e alcançar os seus objetivos sem se sentir culpado pelo que faz, né? Ali dentro do contexto criminal. E esse seria o psicopata dissocial. Esse é só um dos exemplos de um possível transtorno aqui desse caso, né? Caso você sinta medo de se deparar com pessoas assim ou queira entender mais sobre a mente desse tipo de personalidade, né? Como funciona, eu recomendo o livro Personalidades Perigosas, do comportamentalista do FBI, Joey Navarro, que ele traz aí uma série de traços perigosos de borderline, psicopatia, narcisismo, entre outros. Então eu recomendo, ele me ajuda bastante aqui a fazer meus roteiros, porque são traços tão sutis do dia a dia. Eu tenho ele aqui, ó. Ele é esse livro aqui, ó. Esse primeiro livro aqui, não sei se dá pra ler, mas é o Personalidades Perigosas. Eu recomendo bastante, link na descrição. E a gente vai pensar aqui na nossa análise psicológica, né? Qual que é a principal questão que eu levantei no começo, que me surgiu, né? O que levaria alguém a torturar, reduzir em pedaços e queimar o corpo de alguém no mesmo momento, né? Como se fosse algo normal. Quando um chefe de facção comete um crime tão violento como esses que foram citados, pode ter vários motivos nesse contexto, né? Geralmente está ligado a controle, poder, mensagens de intimidação e até mesmo de lealdade dentro da dinâmica dessas organizações criminosas, como eu citei aí sobre a psicopatia dissocial. É normal você expressar lealdade matando outra pessoa dentro das facções, né? Mas claro que isso só acontece também porque eles têm liberdade na sociedade para fazer isso, ou seja, o Estado pouco faz quanto a isso, né? A Polícia Federal, a Polícia do Estado, que for, qualquer órgão de policiamento, o STF aí, né? Você vê que não faz tanto esforço não para reprimir esse tipo de crime, né? Pra gente ilustrar melhor aqui um exemplo, um chefe de facção, né, que cresceu em um ambiente violento, ele pode acreditar que a única forma de se manter no controle é espalhando medo, né? Ele não sente culpa por isso, ele justifica as suas ações como necessárias para manter a ordem do grupo, o grupo, a facção, né? E comete esse ato como foi narrado aqui na morte do Tim Lopes. Então, para ele é normal você mostrar respeito, impor respeito,
né, causando medo nos outros, com mortes violentas como foi essa. Mas de fato, o que estaria dentro de uma pessoa como Elias Maluco para cometer um ato assim, né? O que isso revela sobre a mente dele de fato? O que motivou ele a isso psicologicamente, né? Novamente, um chefe de facção pode cometer crimes brutais por uma combinação de fatores, né? Necessidade de poder, falta de empatia, né? Isso que eu falei, né? E aí a gente pode analisar uma por uma aqui, por exemplo, necessidade de poder, né? É normal que líderes de facções muitas vezes buscam afirmar sua autoridade por meio da violência. Isso serve para quê? Para mostrar que quem desafiar seu poder será punido severamente. Quem for uma ameaça será punido severamente. Não é só punido, é punido severamente, o que causa medo, e isso gera mais poder para o líder de facção que é necessário ali nesse meio criminoso. E tem esse fator da desumanização, né? Esse líder vê as vítimas, suas vítimas, como meros objetos ou meras ameaças a serem eliminadas, né? Ele não sente empatia por elas, o que facilita cometer esses atos cruéis, é como se fossem bactérias ou vírus, né, que estivessem ali se infestado dentro da célula que seria a organização criminosa. Então você vê aquilo como uma bactéria, você só elimina, né? Você só tem que eliminar aquela bactéria, aquela ameaça ali para o seu corpo. E é assim que eles vê, eles desumanizam as pessoas, então isso é muito mais fácil isso facilita bastante você tirar a vida de uma pessoa como ele fez, né, esse processo de desumanização. Tem o reforço da lealdade também, né, essa violência também é usada para garantir que seus membros da facção o respeitem e sigam suas ordens, né, porque medo e obediência são essenciais para manter um grupo unido, principalmente um grupo criminoso, né. Então também cometer um ato dessa forma não só impõe o respeito, mas também faz as pessoas serem leais a ele por medo, né, de que aconteça o mesmo com eles. E sempre tem essa justificativa moral, né? O líder pode justificar os seus crimes como uma forma de proteger o grupo, né, ou garantir a ordem, né? Essa violência se torna algo necessária para ele, porque sem ela, como que ele vai mostrar respeito, impor limites, impor medo, né, se ele não praticar essa violência? Então tem sempre essa justificativa moral de que é necessário fazer isso para garantir a ordem. Isso tudo no contexto de organização criminosa, porque não basta só a pessoa ser o criminoso, ela só é criminosa porque ela está fazendo parte de toda uma cultura, de um órgão, de um núcleo criminoso, isso na maioria das vezes, né? E claro que tem o transtorno de personalidade que também, como eu falei lá em cima, influencia bastante, ainda mais a psicopatia dissocial. Isso na perspectiva de um indivíduo que escolhe a criminalidade como caminho de vida, como carreira, né? Porque, infelizmente, tem fatores sociais que contribuem para isso, como a subcultura da delinquência, né? O Elias Maluco, ele foi influenciado por uma subcultura onde o crime é normalizado e até incentivado, né? Ou seja, isso molda os valores e comportamento desde jovem. Acontece com muita gente desse meio, né? Até porque o Brasil, como eu falei, não se esforça para reprimir esse tipo de crime. Ou não tem justiça, né, de forma geral no país, né? Por exemplo, as comunidades onde o tráfico de drogas domina, jovens podem ter o envolvimento no crime como um caminho que seja natural para eles ou até necessário para sobrevivência e status. Não que todo mundo que nasce num contexto de criminalidade vai se tornar criminoso, não. Mas é claro que se a pessoa já nasce vendo isso como normal, a aceitação dentro de si é muito mais comum, é muito mais válida e a chance da pessoa se tornar uma criminosa é muito maior. Mas isso é um fator social, mas por onde cada pessoa vai seguir, aí vai da cabeça de cada um. No caso do Elias Maluco, ele escolheu seguir, né, e enfim, se tornou um dos maiores traficantes, líderes do Comando Vermelho. Enfim, né, cada um segue seu caminho, né, mas claro que tem diversos fatores biopsicossociais, porque o ser humano é biológico, psicológico, social. Então tudo isso influencia para uma tomada de decisão, para formar uma personalidade. E, né, que a gente viu que o Elias Maluco aqui, né, o caso de Elias Maluco, ilustra isso como uma combinação de um ambiente onde o crime é culturalmente aceito e a falta de ação do Estado, né, em reprimir a criminalidade pode formar uma personalidade extremamente perigosa e cruel. Não porque a pessoa nasceu assim de repente, né, mas porque o meio que ela nasceu normaliza isso, e isso está ficando cada vez mais comum, não só na criminalidade, como você vê
várias pessoas normalizando coisas que antes eram inaceitáveis, né? Como cantar músicas de apologia ao crime, de falar palavrão explícito em músicas, de falar coisas libidinosas, explícitas em músicas. Antes isso não existia, isso era de autorrepúdio, mas hoje se torna normal, se torna natural. Então, não que você vai nascer e começar a fazer aquilo, mas também você não questiona aquela realidade que está acontecendo, porque tá todo mundo fazendo, é tão normal que você nem questiona, só vive. Isso acontece na criminalidade muitas vezes. O Elias Maluco foi encontrado enforcado em uma cela na penitenciária de Catanduvas, como foi falado, né? Ele cumpria a pena de 28 anos pela morte do Tim Lopes e mais 10 por lavagem de dinheiro. E esse caso leva a gente a refletir sobre como ambientes sociais e culturais podem, de fato, influenciar trajetórias individuais, como Elias Maluco, que nasceu no mundo do crime, e também a importância de outras intervenções que ofereçam algumas alternativas, né, para jovens em comunidades vulneráveis, porque é triste, as pessoas nascem já no meio da criminalidade e não tem outra opção, né? Por isso que é complicado você ver pessoas, cantores, apoiarem por liberdade de expressão, ao cantarem ali a apologia ao crime, a pedir liberdade pro Marcinho VP, como faz o próprio Oruan, que é filho dele, né, na qual está sendo protocolada a lei anti-Oruan, né, que não é para proibir ele de cantar, mas de contratá-lo com dinheiro público, como eu falo nesse vídeo aí que tá no canal no card, né? Então, se o Oruan é tão bonzinho como algumas mídias dizem, artistas e até mesmo podcasts pregam, por que que ele tem no corpo dele o rosto do Elias Maluco tatuado?